Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, elistênio, ouvintes, espectadores e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O que esperar do depoimento desta mulher cearense, médica, Mayra Pinheiro, na CPI, considerando que nesta terça-feira ela vai falar e considerando um pouco do histórico desta senhora. Quem é ela, afinal de contas? Vamos aqui refrescar a memória do nosso público. Mayra Pinheiro apareceu na política como integrante do Sindicato dos Médicos, filiada ao PSDB, e parecia, em princípio, um novo quadro da nova geração do partido quando ela apareceu. Despontou de verdade e foi para os holofotes dos noticiários quando começou a fazer protestos políticos nas portas de hospitais, denunciando maus tratos, más condições de funcionamento da estrutura hospitalar no Ceará. Foi logo fácil de perceber que antes da denúncia ela estava, na verdade, fazendo política contra os irmãos Ferreira Gomes. Cid Gomes era o governador. Logo depois, ela também foi para as manchetes no dia em que os médicos cubanos desembarcaram em Fortaleza para servir ao programa Mais Médicos, criado pelo governo federal na gestão da presidente Dilma. E essa Mayra, à frente de todos, estava lá vaiando e esculhambando esses cubanos com uma falta de educação e uma arrogância e prepotência incríveis. Saiu em todos os jornais, televisões e rádios da época, hostilizando os cubanos. E por que ela estava hostilizando? É porque os médicos estrangeiros vinham para tomar o lugar dos médicos cearenses, era isso? Não exatamente. Ela estava lá fazendo corporativismo, porque os médicos do Ceará, assim como os médicos brasileiros, estavam com raiva da Dilma, achando que com a presença dos cubanos na atenção básica, ia tirar deles, médicos locais, algum tipo de barganha com as prefeituras. Naquela época, até aquela época, eu me lembro que tinha prefeitura do interior do Ceará que cobrava salários, que pagava salários de até 30 mil para ver se conseguia um médico na atenção básica do PSF e não conseguia. E os cubanos vieram e preencheram essa função e deram conta do recado. Tanto é que uma das grandes bolas fora do atual governo foi acabar com Mais Médicos e depois recriar o programa com outro nome chamado Médicos pelo Brasil, que, diga-se de passagem, não funciona e não chega nem aos pés do Mais Médicos. Depois, essa Mayra foi candidata a senadora e acabou em Brasília, praticamente não se sabe bem como, dentro do governo Bolsonaro, como secretária de Educação e Saúde do Ministério da Saúde. E aí, depois que o Nelson Teich e o Henrique Mandetta foram embora, que ela ficou trabalhando lá com o Pazuello, o Ministério virou uma esculhambação, como todo mundo sabe, militarizado, com um general completamente incapaz no cargo, e a Mayra, com seu carreirismo conhecido, trabalhando nos bastidores para agradar o presidente da República e se tornar, quem sabe, ela ministra de Estado, que foi sempre o grande sonho dela dentro desse governo. Por isso que ela se abraçou na cloroquina, virou a capitã cloroquina, foi lá para Manaus, no Amazonas, receitar kit Covid e o tal do Tratikov, que não curam coisa nenhuma. Ou seja, pisoteou até no diploma de médica para ver se seduzia o presidente a destituir Pazuello e colocá-la de ministra. E o Pazuello até foi demitido, mas o Bolsonaro, nem ele foi na onda da doutora Mayra. O que esperar dela na CPI? Com sua prepotência e com sua arrogância, que ela meta os pés pelas mãos. Ou então que ela minta muito, caso fale alguma coisa. Porque o habeas corpus do Supremo é muito parecido com o do Pazuello. Ela não pode ficar em silêncio total, mas pode silenciar em coisas que a incriminem. A tendência dela é que ela se incrimine ainda mais. Aqui no estado do Ceará, a imagem dela com a classe médica é muito ruim. O que vai ser dela no futuro? Porque essa mulher vai pegar um processo por crime de responsabilidade, crime contra a vida e crime de improbidade administrativa.
Se ela escapar da cadeia no futuro, já estará no lucro. Você ouviu Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. BrisaNet, levando o mundo até você.